Quantos anos durou a situação de violência doméstica? 6 anos. 6 anos. E então eram casados, certo? União de facto. Ok. E quando é que começou a detectar os traços de violência? Passado um ano de estarmos, ou seja, na casa Sim. da dita pessoa. Que a casa Ou não seja, era minha, era dele. Vocês então juntaram-se e... Nós já estávamos juntos há 17 anos. Só ok. que piorou há 5 anos atrás. Ou seja, desde que começaram a viver juntos, Mudámos de casa. Ok. Ou seja, vivíamos com um familiar, ou seja, com a minha mãe, e foi quando começou, nessa mudança, que começou. Foi aumentando, aumentando. E o que é que aconteceu para pedir ajuda? A minha filha saiu de casa. Ela própria pedir ajuda. Foi tipo de um clique de nós também sairmos. Que ninguém sabia, só nós, em casa, nem familiares meus, nem o outro meu filho, ninguém sabia. Você escondia de... Escondíamos todos. toda a gente. Olhos negros, arranhões, agressões, tudo. E que desculpas é que dava quando, ou seja, parecia com olhos negros? Não, eu não aparecia com olhos negros. Ok. Ficava em casa? Não, que eu fico com olhos negros foi a minha mãe. Ok. Ao tentar-me ajudar, mas não foi a primeira nem a segunda, foi carradas e carradas de vezes que bateu na minha mãe. Portanto, e os meus filhos viram, assistiram, e houve a minha filha que, para fuga, metia-se no quarto com fones para não ouvir. Pois. Mas ela ouvia, ela percebia-se. E de que forma o pedido de ajuda foi importante para conseguir sair da situação de violência doméstica? Ou seja, houve algum pedido de ajuda? Como é que conseguiu pedir ajuda? Com o meu filho mais velho. Um dia antes, ele estava bêbado, estava ferrado a dormir, e eu era quase meia-noite, mandava mensagens ao meu filho a dar-lhe dicas, e ele começou a perceber que era connosco, e ele disse: mãe, gente, amanhã vou ir beber café, porque ele era para vir beber café, e isto vai um ponto final. Ele ajudou-me a telefonar através do número dele, do telefone dele, mas sempre naquele de: será que isto vai dar alguma coisa? Será que... Eu sempre, mesmo as pessoas a fazerem umas perguntas, eu estava sempre com medo. Pois. E a margem de ajuda e sair foi uma semana. Uma semana que demorou, desde o pedido de ajuda até Uma realmente ter a ajuda para poder Uma semana. sair. E lembro-me da pergunta da senhora me perguntar: e se saísse, se pudesse ir agora neste momento? Era já. Foi a resposta que ele dei. Mas ainda demorou mais uns 2 ou 3 dias. Claro. E o que é que mudou na sua vida depois do pedido de ajuda? Senti-me livre, porque eu estava... Não era um relacionamento, era viver por conveniência, viver por medo de sair e não ter casa, acusada de poder raptar os meus filhos, o que é que eu havia de fazer da minha vida. E agora, neste momento, olho para trás e mudou muita coisa, mas há coisas que ficaram e não sei se vão me abalar. Como eu sair e estar num sítio à espera de um táxi e estar sempre com medo de ser uma carrinha, do trabalho, não ser. Eu acho que esse medo vai-me sempre onde quer que eu vá. Ou seja, tem medo, ainda se sente com medo de estar sozinha, de que alguém possa aparecer? Alguém é impossível. Alguém. Na zona que é e a zona que foi é um bocado complicado. Eu não posso dizer onde estamos. Claro. Vocês sabem. Sim, sim. E respeitamos isso. Não se pode dizer nem nomes de pessoas, ninguém. Claro. Mas sinto-me com medo e não sei se... Como eu agora, por exemplo, e passar uns dias a casa, começar a construir as minhas coisas do zero, eu acho que vou ter sempre aquele medo. Será que vai bater à porta? Será que me descobre? Só com Ou o seja, tempo. ainda tem essa insegurança que vai ao longo Eu tenho do insegurança tempo. e para passar para os meus filhos não passo. E os meus filhos têm uma grande, grande revolta. E os meus filhos estão a ser ajudados, mas vai levar anos e anos a eles se recomporem. Claro. O que diria a quem está a passar por uma situação igual à sua? Àquilo que passou? Não esperar que a primeira chapada, a primeira batida, a primeira ofensa, a primeira psicológico, sair de casa. Não ter medo. Eu tive muito tempo.
E podia ter sido mais cedo, como poderia não... Teve um final bom, entre aspas, sim. estou livre, como podia ter tido um final bom. Hoje estou cá, graças à minha mãe, que me ajudou. Porque as marcas que ainda cá tenho, no pescoço, tem 1 ano, e aquilo que a pessoa fez não foi de um ato de raiva. Foi mesmo a um ponto de tentar mesmo acabar comigo. Pois. Ou seja, o conselho que daria a quem está a passar por uma situação igual é não perdoar a primeira vez, certo? Porque vai acontecer novamente. Será que, ele agora fez isto, a próxima já não vai fazer, há sempre uma próxima. Você pensava assim, que não havia uma próxima? Sim. E agora já penso que não é assim. Há sempre uma próxima. Depois da primeira vez, depois de acontecer a primeira vez e de nós termos a ilusão que nunca mais vai acontecer, a verdade é que continua. Acontece. E depois o que fica a favor dos homens é que nós, como gostamos deles ou estamos com medo, certo? Acuadas, eles utilizam essa tática para isso. Não, Para persuadi-la para... não, às vezes não verbalmente, Pois. às vezes é verbalmente, vais para onde, tu sais, mas os meus filhos ficam. Ele usava isso contra si. Sim. E depois o psicológico, porque também foi muito psicológico, muito mesmo, muito. É muito complicado. Ou seja, e foi já nos disse que escondia isso, até da própria família mais chegada e se calhar... Sim. Então nunca foi apoiada por mulheres ou familiares? Não. Mas não partilhou isso com a sua família porque tinha vergonha ou porque sentia As duas coisas. Vergonha e medo de contar a uma pessoa que é muito próxima de mim. Não posso dizer quem é a pessoa, mas a pessoa sabe quem é. E para mim é tudo. E se eu dissesse a essa pessoa, a pessoa podia sentir mal. E essa pessoa para mim é tudo. Uhum. Sempre que falo com essa pessoa ao telefone, se puder, só se eu não puder, quando sabes onde estás, diz-me que eu vou aí, vou comer à tua casa. Coisa que na minha casa chamei a pessoa e a pessoa nunca, porque não gostava da pessoa com quem estava. Pois. Nunca gostou desde o princípio. E se a pessoa soubesse, na altura, não fez nada contra ele para não me prejudicar a mim. Uhum. Porque ele era capaz de acabar com ele. Embora a idade que tenha, acabava com ele. Mas então sente, ou seja, que há pouco apoio da parte dos familiares, o apoio certo, porque não é fazendo justiça com as próprias mãos. Exatamente, e é aquele meu medo, porque a primeira pessoa, essa pessoa, se ele contasse diretamente ao telefone e dissesse fulano, passou-se isto, porque são laços familiares, e essa pessoa acabava com ele, porque conhece as rotinas, lidou com pessoas que trabalhavam com ele, e cafés partilhados, ele era capaz de lhe fazer alguma coisa. Portanto, optei por não dizer. Ou seja, a tal semana que demorou até realmente sair de casa, depois veio então para uma casa de abrigo, certo? Sim. O que é que a casa de abrigo fez com que você não voltasse atrás? Porque nós já percebemos que há pouco apoio e há muita... Ou seja, como é que eu hei de fazer esta pergunta? Desde o momento em que a pessoa decide sair, a tentação de voltar atrás é muita, certo? Ou nunca sentiu isso? Não. Mas foi a casa de abrigo que fez com que nunca tivesse voltado atrás? Não. Foi desde o momento que eu saí que me disseram que me podiam ajudar. Mas a casa-abrigo? A casa-abrigo, mas onde com quem eu estive a falar não foi com a casa-abrigo. Okay. Representa com quem eu telefonei, que eu não sabia que aquilo que era, eu conhecia, mas não associava que pudessem fazer isto... Não, porque antes era uma coisa e agora já é outra. E quando me disseram, é naquele sítio, eu fiquei assim, o quê? Eu conheço isto. E eles disseram-me, você está preparada? E eu estou. Então você amanhã bala, às tantas horas, está aqui e você vai ser escutada de sair de onde você está para fora. Ou seja, até eu sair da zona
onde eu morava. E a pessoa que me foi buscar à porta é a mesma pessoa que eu estou a falar. E essa pessoa ajudou-me. E a pessoa com quem eu vivi esses anos todos, indiretamente, tem mensagens que vão para o meu advogado. Ele ameaçou as pessoas que me ajudaram. Aliás, que me apoiaram. Ofendeu-me a mim, ofendeu a minha filha e ameaçou indiretamente o meu filho. Pronto, mas o que eu queria perguntar era, o facto de poder vir para uma casa-abrigo com o seu filho foi importante, ou seja, há muito aquele receio de que após saírem de casa não vão estar com os vossos filhos, vão perder os vossos filhos, podem ser acusadas de rapto. O virem para uma casa-abrigo significa poder estar junto do seu filho e ter condições para isso. Exatamente. Isso foi importante para si? Foi muito importante. E a mudar nós, como mães, a ver a vida de outra maneira, que podemos ser mães e pais e podemos viver sem os homens que não... Exatamente. E têm ajuda, certo? Temos ajuda, temos psicólogos, tem uma pessoa que, sem precisar falar com essa pessoa, ela me ouve, mas sei que ela me ouve do princípio até ao fim, passada uma semana, se eu fizer outra pergunta, ela diz-me. Eu digo, afinal ela não está ali mesmo a ouvir e sabe muito bem. A pessoa entra lá com 20 quilos e sai com 10. E às vezes ela diz-me, não, se você quiser vir aqui só chorar, pode chorar. Portanto, têm apoio psicológico, têm apoio jurídico, têm apoio para a educação dos vossos filhos, sim, certo? Dá-nos a opção de, pronto, batalharmos. Temos uma casa. Força para continuar a lutar e não voltar atrás, certo? Exatamente. É bom dizer que aquela casa que nos dão foi nós que a conquistamos. O que estamos a pôr lá dentro é do nosso dinheiro. Sabe bem, porque eu não tenho medo de gerir uma casa, de trabalhar, mas é sempre aquele medo de, quando dizem, você tem uma casa, móveis, e a gente fica assim, eu nunca comprei móveis sem ajuda, a gente consegue, e a doutora disse-me assim, não, você consegue, eu estou aqui, você não se preocupe, faça a sua lista, a gente ajuda. E ela ajudou, mais do que eu tinha na lista, e estou agradecida por isso. Portanto, tenho estado a apoiar em tudo, com os meus filhos, com tudo que eu, às vezes na altura era roupas, tudo o que eu precisar, só se eles não puderem fazer. É possível voltar a ser feliz, certo? Sim. Mas sozinha. Mas sozinha. Sim. Não é necessário sermos submissas para termos uma vida, para sermos felizes, para poder comprar móveis, para não precisarmos de alguém que nos bata para termos o resto, certo? Exatamente. E ver aquela controlação do tempo que a pessoa sai, o que a pessoa faz, o que a pessoa veste, com o que a pessoa fala. Tem liberdade. Sim.